Vamos lá então para nossa aula de hoje. Rapaziada, demorou, mas saiu rápido, né? O material aqui. Então, aula de hoje sobre o material da semana passada e da semana retrasada, lá começando com a vida econômica. Se vocês quiserem acompanhar aí no caderno, sempre melhor, né? E aí diz o seguinte, começa assim, ó, vida econômica. Assim como a questão política, a questão econômica ficou praticamente inalterada com a proclamação da República. Mudou muito pouco, certo? Nesse primeiro período da Primeira República mesmo, até 1930, a questão política e a questão econômica vão mudar bem pouquinho, né? Na questão política lá vai ficar na elite, por isso que a gente chamou lá nas aulas passadas, a gente chamou de não revolução que proclamou a República no Brasil, mas de golpe de 15 de novembro, certo? Porque continuam as elites, são outras elites, mas continuam as elites no poder e a forma de governo ela não mudou muito, certo? E aí aqui na questão econômica, basicamente a mesma coisa, tá? E a gente já vai ver isso por quê. Mas a economia brasileira continuou baseada na exportação de matéria-prima, gêneros tropicais, supérfluos, né? Até o livro de vocês aí vai trazer alguns, como cacau, o açúcar, por exemplo, né? Que apesar de não ser mais tão grande motor da economia, vai continuar sendo exportado durante a Primeira República também. O cacau, o açúcar, algumas drogas chamadas drogas do sertão, como o guaraná, por exemplo. A borracha, vai ter um ciclo muito importante da borracha aqui no Brasil, né? O ouro que era retirado das árvores, né? Que a borracha ela é retirado do látex lá das seringueiras, e tinha muita seringueira, principalmente ali na Amazônia e no Acre, aqui dos estados brasileiros, né? O Acre vai ser comprado aqui durante a Primeira República também, comprado da Bolívia, certo? O Acre, a região onde hoje é o Acre, o estado do Acre no Brasil, ela era da Bolívia e foi comprado pelo governo brasileiro durante a Primeira República. Ali 1900 e pouquinho, antes de 1910 ele foi comprado, se não me engano. E foi pago, em um ano foi pago o preço do Acre com a extração da borracha, do látex, né, da seringueira, lá no Acre. Só com o que eles retiraram de látex da região que foi comprada, em um ano eles pagaram aquela região e depois foi só lucro. Então a borracha teve um ciclo muito importante aqui no Brasil, que começou rápido e acabou rápido também. Hoje a rua está movimentada. Então começou rápido e acabou rápido também, porque aí principalmente os ingleses e os holandeses vão contrabandear a planta, né, a seringueira daqui do Brasil, para suas colônias ali na Ásia, por exemplo. E aí o preço da borracha vai cair bastante e a produção brasileira também vai cair, porque esses países vão produzir junto, né? Aí quando tem muito do produto no mercado, o preço cai. Mas a borracha vai ter um ciclo muito importante aí na cultura brasileira, na economia brasileira, durante a Primeira República, tá? Alguns dos produtos exportados pelo país então eram o algodão, a borracha, o cacau e o açúcar, que eu citei, mas o principal era o café. Tá? Na Primeira República, assim como era no final do Império, é o café que vai mover a economia brasileira, né? O ouro preto brasileiro aí era o café. Ou vermelho também, né? Tem umas variedades diferentes de café. Durante a Primeira República, o café representava mais da metade de todas as exportações brasileiras, chegando até a 60%, 70% de tudo que o país vendia para fora era café. E o café brasileiro chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial. Ou seja, se tinha 3 vidrinhos de café, no mundo inteiro, dois eram feitos com grãos brasileiros, tá? 2/3, 70% de todo o café que as pessoas consumiam no mundo saía do Brasil, certo? Pelo menos o grão, que o Brasil não industrializava o café. É mais ou menos o que acontece com o café Melita, se não me engano. Não sei se você já viu no mercado aí ou se alguém toma, mas o café Melita ele é feito com grãos brasileiros que são mandados lá para a Alemanha. Aí na Alemanha eles são industrializados e o produto volta para o Brasil, por exemplo, certo? Então primeiro tem que ir lá para a Alemanha, daí volta mais caro, né? Porque tem esse processo de exportação, importação e de industrialização. O Brasil vende o grão de café, no geral. E aqui nessa época era o que também vai acontecer. Então de todo o café consumido no mundo,
dois terços, certo? 2/3 eram feitos com grãos de café brasileiro. Era café pra caramba. Vamos imaginar aí que tinha uns 2 bilhões de pessoas no mundo. Vamos dizer que todo mundo toma café. 2/3 dá mais ou menos aí, se a minha matemática estiver correta, 1,4 bilhão de pessoas tomando café brasileiro. Bastante, né? Numa praia. Enfim. Durante a Primeira República, então, mais da metade de todas as exportações do café. Entusiasmados com isso, os produtores de café aumentaram a produção até o ponto de ultrapassar o consumo no mercado. Eles produziam tanto café que não tinha gente para consumir esse café, certo? Era tanto café produzido que não tinha gente no mundo suficiente para consumir todo esse café. E assim os preços caíram e os estoques aumentaram, certo? Quando tem muito do produto no mercado, o preço cai. É o que vocês vão estar passando agora, se não me engano, com o preço do leite, né? Já ouvi algumas vezes aí que nessa época do ano tem uma produção maior de leite e aí o preço diminui um pouco. Né? Tem mais do produto no mercado, o preço acaba caindo. O que aconteceu aqui na época foi uma queda muito grande porque tinha muito do café no mercado. Tinha muito café no mercado. Aí o preço caiu lá embaixo. E aí, para resolver essa questão, o governo brasileiro, o governo federal, aprovou o chamado Convênio de Taubaté, que foi assinado na cidade de Taubaté, por isso o nome. Segundo essa medida, o governo compraria o café excedente, vendendo-o quando o preço fosse mais favorável. Ou seja, sobrou esse tanto de café aqui e esse tanto de café está derrubando o preço. O que acontecia? O governo comprava esse café a preço de mercado. Ou seja, o produtor não perdia nada com a produção extra, com esse excedente, certo? Com essa superprodução. O produtor não perdia nada. Assim, a crise do café passa a ser problema do governo e não dos produtores. Isso aqui é para vocês entenderem o quão importante era o café na sociedade, inclusive na questão política. Porque o que isso significa? Que o governo vai comprar o café? Ora, o governo não produz riqueza, certo? O governo federal, por si só, ele não produz riqueza. A riqueza que ele tem é através dos impostos que nós, como população, pagamos a todo momento, certo? Você compra alguma coisa, você gasta dinheiro, você está pagando imposto. Às vezes você não precisa nem gastar dinheiro, você recebeu o dinheiro, você já está pagando imposto. O dinheiro cai na conta lá do salário, lá está pagando imposto. Né? Recebe da venda dos produtos, da venda do leite, lá já tem um descontinho do imposto. Então você não precisa nem gastar, só de receber você já está pagando imposto. Então todos nós, população brasileira, que temos renda, que gastamos dinheiro, pagamos imposto, certo? Mas nem todos nós, população brasileira, produzimos café, obviamente, né? Então todo mundo pagava a conta, mas era só os produtores de café, basicamente, que se beneficiavam com isso. Isso demonstra a força política que eles tinham nesse período. Não só a força econômica, mas também a força política e como eles conseguiam controlar o governo dessa maneira. Tá? Então o governo vai comprar todo o café que sobrava. A população toda vai pagar por esse café a mais. Mas só quem vai ganhar mesmo com isso são os produtores de café. Tá? Então essa é a vida econômica. Coceira. A vida econômica no Brasil vai mudar pouco. O café vai continuar sendo o produto mais importante. Vai ganhar espaço, né? Os produtores de café vão ganhar espaço principalmente no campo político. Tá? Vida social, a grande imigração. No fim do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes, principalmente europeus. Os governos imperial e republicano incentivaram a imigração desses povos por 2 motivos. Primeiro, a substituição da mão de obra escrava, certo? Eles já estavam planejando abolir a escravidão, então, desde lá 1850, que é quando começa a chegar as primeiras comunidades alemãs, né, os primeiros imigrantes alemães aqui para o Brasil, já se pensava em abolir a escravidão. E quando ela é abolida em 88, já tinha uma boa parcela da mão de obra já tinha sido substituída por essa mão de obra dos imigrantes. E também o branqueamento da população. Por quê? Que os governos brasileiros, tanto o Império quanto na República, queriam branquear a população.
Na época, tinha uma ideia que vocês vão aprender em sociologia lá no segundo ano do ensino médio, provavelmente, certo? Mas é um assunto de sociologia aí, que é chamado de teoria eugênica. Não precisa lembrar desse nome, mas ela é uma pseudociência. E essa pseudociência, nessa época aqui, ó, 1900, 1910, 1880, que é onde ela vai ser mais popular, basicamente ela vai dizer que os seres humanos eles são divididos em 3 raças, certo? 3 raças. 4 raças, perdão. Em 4 raças. Que os seres humanos eles são divididos em 4 raças, certo? O negro, o amarelo, que é o chinês lá, o asiático, certo? Do Extremo Oriente. O indígena, o nativo americano, tá? E o branco, certo? São 4 raças de seres humanos que são diferentes. Ora, esse tipo de teoria surgiu lá na Europa. E lá na Europa o pessoal, olha só, quem diria, a maioria era, na época pelo menos, branca. E aí eles diziam, quem será que é os melhores então? Olha, nós aqui que estamos escrevendo sobre isso, quem será que são a melhor população? Eu acho que são os brancos, né? Então eles colocavam o branco como sendo a melhor raça humana, digamos assim. E quanto mais branca fosse a pessoa, melhor ela seria. Melhor a pessoa seria. Quanto mais branca, melhor ela seria. Então por isso que eles buscavam branquear a população. Eles diziam, não, o Brasil é um país pobre porque tem pouco branco. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos importar branco para branquear a população. Né? Aí dessa mistura, a população vai se tornar cada vez mais branca, logo cada vez melhor. É óbvio que isso não tem, na ciência, isso não faz o menor sentido, por isso que é chamado de pseudociência. É tipo dizer que a Terra é plana hoje em dia. O pessoal, olha só, a Terra é plana por causa disso, daquilo, daquele outro, mas usando o método científico você vai comprovar que a Terra, quem diria, não é plana, né? Mas nessa época então também tinham esses problemas, né? Essas pseudociências. Nesse caso eram essas teorias eugênicas que diziam que o homem branco, o ser humano branco, a raça branca, como se houvessem outras raças de Homo sapiens, ela era a melhor, e quanto mais branca fosse uma população, logo melhor seria essa população. Como eu disse, não tem embasamento científico, tanto é que essas teorias foram derrubadas depois, mas aqui nessa época elas foram muito usadas ainda e chegaram até aqui no Brasil. Elas são desenvolvidas lá na Europa e vão chegar aqui no Brasil, né? Os caras vão dizer, olha só, então é só a gente ser branco que tá bom, então. Daí eles vão trazer a população branca lá da Europa para branquear a população brasileira. Tá? Os principais grupos que migraram foram os italianos, portugueses e espanhóis, certo? Além desses também tiveram muitos alemães, aí tiveram japoneses, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, desses aqui. Poloneses, bastante polonês aqui no Paraná tem, né? O famoso polaco, né? Os polacos são dos poloneses, né? Austríacos, russos também, muitos desses, né? Muitos russos vieram aí pro Paraná e entre outros. Veio gente da Europa inteira e do mundo inteiro, não só da Europa, veio pro Brasil. E com a chegada desses milhões de estrangeiros, estima-se aí que chegou uns 5 milhões de estrangeiros desde 1850 até 1920, aproximadamente. Parece pouco, mas a população brasileira nessa época aqui era de 20 milhões. Então, 5 milhões é bastante gente. Muitos aspectos da vida social foram alterados. As rotinas, a alimentação, as relações de trabalho, a cultura e várias outras coisas, né? A gente tem aí, por exemplo, na nossa cultura, muito marcada por esses grupos alemães, italianos, por exemplo. Não apenas, mas por exemplo, né? As festas, as padroeiras que nós fazemos, que são dos portugueses, por exemplo. A alimentação, né? Lá com a polenta, né? E entre outras questões, as músicas que a gente escuta, né? A bandinha, por exemplo, aí também marcado pelos poloneses, pelo estilo musical polonês e alemão. Enfim, então a nossa cultura lá é muito marcada por pela chegada desses estrangeiros. A gente sente essa mudança mesmo em regiões bem distantes aí, como são as nossas. Se vocês vão mais para o litoral brasileiro,
que é onde essas comunidades vão chegar primeiro. Aí vocês vão ver mais marcada ainda, né? Cidades onde tem muito italiano, muito alemão, cidades que falavam o italiano e o alemão até bem pouco tempo atrás, né? Mesmo com as proibições que vão ter mais para frente, uma outra hora a gente vai falar sobre isso, com as proibições de falar as línguas mães dele, né? O italiano e o alemão, ainda vai ter muita gente falando essas línguas. Enfim, então mais pro litoral aqui de Santa Catarina vai ser mais marcada ainda essa cultura. As Oktoberfest, Blumenau, por exemplo, Pomerode, enfim. Então vai chegar esses imigrantes, e o porquê que o governo queria eles? Substituir a mão de obra escrava, certo? Que é a abolição da escravidão, então tem que ter outras pessoas para trabalhar ali e branquear a população, porque na época se acreditava que uma população mais branca era melhor, certo? O Brasil é pobre por quê? Porque não é branco que chega. Se for branco que chega, daí vai ser bom. Não faz sentido, tá? É que nem a Terra plana. Seguimos! Adiante. E aí esse foi o material que eu passei na semana passada, que vocês fizeram as perguntas. E aí, logo umas perguntas também. Industrialização e o crescimento das cidades. O desenvolvimento da indústria nas últimas décadas do Império e durante a Primeira República, os lucros da produção cafeeira foram tantos que partes deles foram usados para investir na atividade industrial. Então, tinha alguns produtores, não todos, lucraram tanto com a venda de café que investiram em outras áreas. Nesse caso do Brasil, com a indústria. Junto com o governo e com empréstimos estrangeiros, os cafeicultores protagonizaram a construção de uma infraestrutura industrial. Não só os cafeicultores, então. Eles precisaram da ajuda do governo e também pegaram empréstimos com países estrangeiros, geralmente a Inglaterra, aí para fazer isso aqui. E o que é uma infraestrutura industrial? Ferrovias, portos, estradas, produção de energia, etc. Não adianta você só colocar uma indústria lá, você tem que ter uma maneira de escoar esses produtos, de fazer eles girar, de chegar a portos, por exemplo. Então o transporte deles é muito importante. Não adianta só você produzir, você tem que transportar, ele tem que sair da tua indústria, afinal de contas, né? Então essa infraestrutura industrial ali tem 3 pontos que indicam transporte. As ferrovias, os trens, né? Os portos e as estradas, né? Para facilitar com que esse produto gire, barateie o giro desse produto. A produção de energia, que também é muito importante para se manter uma indústria, né? Consome muita energia, então é preciso ter, e assim por diante. Então, infraestrutura industrial é tudo aquilo que uma indústria precisa para dar certo. Além do galpão e das máquinas, é preciso todo um entorno, um ambiente que propicia a indústria a crescer. O avanço industrial, aliado à mecanização da agricultura e às péssimas condições em que vivia o campesinato, incentivaram migrações internas dentro do país. As pessoas que viviam no campo viviam de maneira muito ruim, certo? O trabalho no campo era bem pobretão, né? As pessoas viviam bem mal. E aí, com o avanço das indústrias, tinha mais disponibilidade de emprego nas cidades. Aí as pessoas vão sair do interior, onde elas estavam vivendo mal, para tentar a sorte na cidade. Tem lá o filme lá que possivelmente vocês já assistiram, que é o Dois Filhos de Francisco, né? Que apesar de se passar uns 60 anos depois disso que a gente está falando, ou desse ponto aqui, ainda vão ter coisas bem parecidas, né? Os Dois Filhos de Francisco, eles vão sair do interior e vão vir para a cidade buscando melhores condições de trabalho, né? O pai deles lá vai trabalhar de pedreiro lá e sei que lá, né? E depois eles vão virar músico e famoso e é isso aí. Mas enfim, né? O Zezé de Camargo e Luciano. E se vocês não assistirem esse filme, vale a pena. É um filme brasileiro e é bem bom. Tá? Então esse pessoal do campo vai sair do campo para buscar novas oportunidades ou melhores oportunidades na cidade. E como a indústria estava crescendo, tinha emprego para uma certa quantidade de população, não para todos os que saíram. Enfim, o avanço industrial expandiu os setores da construção civil e dos trabalhos nos portos. E por que isso é importante? Porque são áreas que não precisam de formação, certo? Para você para você carregar tijolo, por exemplo, servente de pedreiro, ele não precisa saber ler, né? E a maior parte da população nessa época era analfabeta. Então esses empregos, essas áreas vão ser bastante importantes porque elas não necessitavam formação da população e a população não tinha formação. Então os trabalhos nos portos e na construção civil em geral, a maior parte desse trabalho vai ser de carregar coisa, certo? É trabalho pesado, que não era necessário saber ler.
E esses setores que vão ser expandidos, então, vão facilitar, vão ser bons por causa disso, tá? Porque a população não sabia ler, essa população que está chegando é uma população analfabeta, mas ainda assim ela encontrava emprego porque esses trabalhos eram trabalhos manuais, tá? Caminhão, desculpa. O aumento das populações urbanas, por sua vez, incentivou o crescimento das indústrias. Tinha muita mão de obra, logo, a mesma coisa que acontece com produtos, com o leite, por exemplo. Se tem muito do produto, o preço cai. Lembrem sempre disso aí, que vai aparecer muitas vezes na história. Então, tinha muita mão de obra, tinha muita gente para trabalhar, mas tinha menos emprego. Então, o preço cai lá embaixo. As indústrias de bens de consumo, roupas, alimentos, bebidas, etc. Depois eu volto nesse assunto. O Brasil acompanhou o resto do mundo nesse primeiro momento de industrialização na construção de uma indústria de consumo para as massas. Novo fenômeno no final do século XIX, início do século XX, e sobre o qual eu acho que eu não vou falar agora. O vídeo não fica muito comprido, vou falar uma outra hora. Tá? O avanço da urbanização, porém, não se deu de maneira planejada. Em pouco tempo percebeu-se que os transportes, o espaço de ocupação, o sistema de saneamento eram deficientes para atender tanta gente. A precariedade das moradias aliada à falta de higiene contribuiu para a proliferação de epidemias. Olha só, né? Que coincidência. Uma das maiores nessa época aqui foi a gripe espanhola, que matou muita gente aqui no Brasil. Eu não tenho os números, mas foi gente pra caramba que morreu aqui no Brasil. No mundo inteiro morreu tipo 50 a 100 milhões de pessoas para a gripe espanhola. Tá? E agora eu vou aqui para as perguntas de vocês. Começando aqui, ó, perguntaram de quanto era o salário e a cada quantos dias eles recebiam. E se as crianças também recebiam salários. Vamos lá então. Primeiro, de quanto era o salário, eu dei uma pesquisada e eu só encontrei em réis. E eu não consegui fazer uma conversão boa, até busquei conversões ali, eu não sou muito bom com matemática. Tentei converter, mas então só tinha na moeda da época. Em real, não vou saber dizer, tá? Quanto que eles recebiam. Mas era bem pouco e vocês vão descobrir que era bem pouco. Vocês vão descobrir que era bem pouco a hora que vocês estiverem fazendo esses trabalhos aí que eu citei, tá? Principalmente o pessoal que vai fazer sobre a revolta da vacina, a dupla que vai fazer sobre a revolta da vacina, tá? Cada quantos dias eles recebiam, não encontrei. E se as crianças recebiam salário? Sim, as crianças recebiam salário, era por isso até que elas trabalhavam. Só que no geral, o salário das crianças era 5 vezes menor do que o salário de um homem adulto, tá? Então as crianças recebiam, mas recebiam bem menos do que os adultos. E as crianças, no geral, faziam trabalhos mais leves, né? Geralmente de limpar máquinas, o que fazia com que muitas acabassem ficando presas dentro do maquinário e morrendo lá, né? Olha só. Mas elas faziam esse trabalho de limpar máquinas, por exemplo. Entravam em lugares menores, como elas eram menores, elas cabiam em lugares menores. Quantas horas trabalhavam por dia? De 12 a 16 horas, né? Tem aí no material que explica isso. Então elas trabalhavam de 12 a 16 horas. Podia mudar dependendo de quem fosse o patrão ou do tipo de trabalho. Não havia uma lei que limitava a quantidade de trabalho. Então ia de 12 a 16 horas por dia. Por que eles não tinham direitos às férias? Porque não havia salário mínimo? Porque não tinham leis trabalhistas, certo? O que hoje nós conhecemos como leis trabalhistas são as CLTs, Conjunto de Leis Trabalhistas, que indicam, por exemplo, quantas horas tem que ser trabalhadas no máximo por semana, que no caso do Brasil são 44, não pode passar de 8 horas por dia, se passar de 8 horas é hora extra. Também são nessas leis trabalhistas que indicam o período de férias, depois do ano de trabalho, o 13º, o salário mínimo, que está ali quase R$1.000 hoje em dia, se não me engano, e assim por diante. Então esse conjunto de leis trabalhistas não existia na época. Não tinham leis que regulamentassem esse trabalho. Então era um acordo entre o funcionário e o patrão, certo? Os dois conversavam ali, os dois conversavam não, né? Porque o patrão dizia, olha, para você trabalhar na minha empresa, os termos são esses. O coleguinha não tinha emprego, ele tinha que se sujeitar, né? Por que a situação de trabalho era tão precária naquela época? Porque eles ainda estavam inventando esse negócio de trabalho. Na Europa, como começou lá com a Revolução Industrial que vocês estudaram ano passado, 100 anos antes,
ela foi sendo alterada ao longo do tempo. Os horários do trabalho foram sendo estabelecidos, a regulamentação do trabalho das mulheres e das crianças foi sendo feita, certo? Foram regulando isso, foram proibindo o trabalho infantil, né? Foram aumentando a idade mínima, tipo 7, antes de 7 anos não pode trabalhar, antes dos 10 não pode trabalhar, antes dos 12. Então vão sendo regulamentados. O trabalho das mulheres também, daí as mulheres não vão poder trabalhar à noite, por exemplo, vão poder trabalhar, mas só de dia, à noite não. Os salários vão ser regulamentados e assim por diante. Como a indústria era um fenômeno novo no Brasil, tinha acabado de chegar, então a situação era bastante precária. A situação já mudou? Sim, a situação já mudou. Como que ela está hoje? Aí tem as CLTs lá que eu comentei, né? Alguns exemplos aí. O fundo de garantia, então para o desempregado, né? O próprio auxílio aí do emergencial, o próprio auxílio emergencial é uma questão aí de tentar melhorar a situação do trabalhador, né? Não podendo trabalhar em função da epidemia, então o governo dá uma mão, dá uma unha, né? Dá uma unha aí pro coleguinha sobreviver. Mas a situação já mudou, né? O salário mínimo está regulamentado, as férias, o trabalhador tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a atestado médico, que não tinha na época, tem direito à licença maternidade, que não tinha na época, a mulher engravidava, geralmente ela mandava embora, certo? Não pode trabalhar, então olha, minha querida, um abraço. Não tinha licença maternidade, enfim, outras leis que tem hoje em dia aí que não tinha na época. Quanto tempo demorou para terminar a protagonização dos cafeicultores? Os cafeicultores vão perder espaço a partir de 1930. Como o movimento industrial no Brasil vai crescer, aí vai diminuir a importância dos cafeicultores, certo? Aí os industriais é que vão acabar sendo mais importantes. Hoje em dia é os produtores de gado, é bem variado, né? Gado, soja, industriais também, né? Vocês viram lá o velho da Havan, por exemplo, o Roberto Justus, como eles têm uma voz mais ativa, então vai ser mais variada a situação econômica no Brasil e a protagonização aí desses setores. Mas dos cafeicultores vai terminar a partir de 1930, ou vai diminuir bastante a partir de 1930. Horas extras eram obrigatórias? Eram obrigatórias, não tinha hora extra. Essa é a questão. Hora extra, para vocês entenderem, é assim. É uma hora que vai além do mínimo. O mínimo hoje, o máximo, perdão, vai além do máximo. O máximo hoje por dia são 8 horas diárias. Então o trabalhador não pode trabalhar mais de 8 horas diárias. Se ele trabalhar além dessas 8 horas, é hora extra. Como naquela época não tinha horário máximo, não tinha a ideia de hora extra. Não tinha a ideia, né? Hora extra não era um negócio que existia, certo? Então se elas eram obrigatórias, não existiam. Havia possibilidade de trabalhar menos de 12 horas por dia ou mais de 16? Sim, havia. Como eu disse, era aquela questão de conversa entre patrão, dependia do patrão, dependia da fábrica e dependia do trabalho. Tá? Então podia trabalhar menos de 12 horas ou mais de 16. Não haviam leis que defendiam mulheres contra abuso sexual? Não haviam. No geral, inclusive, tem relatos até de que se as mulheres elas negassem, certo? Os patrões, elas eram demitidas. Então não havia nenhum tipo de lei que defendia os trabalhadores, tá? Nem homens, nem mulheres, nem crianças. Se a criança morreu no emprego lá, que droga, né? O patrão vai lá, problema dela. Se a mulher sofreu um abuso sexual, o patrão não se responsabilizava por isso. Então não haviam leis que defendiam as mulheres contra o abuso sexual, e ele era bastante comum, inclusive. Para que todos trabalhassem, eles olhavam a situação financeira da família. Se a situação fosse pouca condição, então era todos que tinham que trabalhar. Sim, a partir dos 7 anos de idade, e as crianças eram bastante castigadas. Os castigos físicos eram bem comuns. Não havia lei para se defender, já respondendo a pergunta seguinte ali, né? Não haviam leis para defender contra os castigos físicos e eles eram muito comuns. Tá? Batiam nos empregados lá. Geralmente não se fazia isso com homens, mas com mulheres e crianças era bem comum. Com o crescimento tão rápido da urbanização, muitas pessoas ficaram sem moradias e com falta de higiene, causando o quê? Doenças. Certo. Por que não havia salário pelas horas extras? Porque não havia horas extras.
certo? Não haviam horas extras, então não se pagava. Se o funcionário ficava 16 horas lá, ele não ganhava a mais, ele ganhava só aquilo que foi estabelecido. Se ele trabalhou 12, 14 ou 16, isso era acordado antes, o acordo era feito antes dele começar a trabalhar. Esse vídeo ficou muito mais comprido do que deveria. E ainda não falei tudo que eu gostaria de falar sobre ele. Mas enfim, espero que dê para entender. E espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado mesmo. Fizeram várias perguntas aqui, muito bom, muito bom. Me ajuda muito a fazer esses vídeos para saber aonde que eu devo direcionar e sei que lá. Eu espero que vocês continuem ajudando, continuem fazendo essas perguntas aí. Muito obrigado mesmo, tá? Os próximos conteúdos, sempre eles vão vir, os próximos materiais sempre vão vir com essa instrução ali para vocês fazerem pelo menos uma ou duas perguntas ou comentários a respeito do assunto, tá? Que aí vai ficar, eu acho que vai melhorar a qualidade das aulas. Se melhora a qualidade das aulas, nós dois ganhamos, certo? Que daí fica mais legalzinho, não demora tanto para passar e vocês aproveitam melhor. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.